Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está tentando não liberar mais o seu estádio para outros clubes. Só para lembrar, na semana passada o Corinthians cogitou enfrentar o São Bernardo pela Copa do Brasil no Morumbi. Houve um veto da diretoria do São Paulo. Santos e Portuguesa também discutiram que uma das quartas de final da competição acontecesse no estádio do tricolor, mas o dirigente importante do São Paulo me contou que a intenção do clube não é mais ceder seu estádio. Confesso que não consegui entender o real motivo. Essa pessoa alegou que há uma preocupação com o estado do gramado. Já são vários jogos do São Paulo, há também uma previsão de vários shows para acontecerem ao longo do ano, próximo da dupla Vitor e Léo. Mas não acho que seja isso o grande motivo. Estou tentando entender o que aconteceu no São Paulo para que o tricolor vetasse a presença de outros clubes. Vale a lembrança de que recentemente o São Paulo liberou o Morumbi para o Santos, mais de 50 mil pessoas, e esse episódio criou até uma pressão no torcedor do São Paulo, porque o recorde de público pertencia ao Santos, depois daqueles mais de 50 mil torcedores na vitória do Peixe por 2-1 contra o São Bernardo. No jogo seguinte, São Paulo levou 55 mil pessoas no confronto contra o Palmeiras e restabeleceu a condição de maior público dentro do seu estádio na temporada de 2024. Só mais um detalhezinho importante. O Santos e a Portuguesa foram avisados que a única mínima chance de a partida acontecer no Morumbi é se o São Paulo não passar de fase. Se o São Paulo passar e for o mandante no confronto contra a Novo Horizontino ou São Bernardo, até por conta de uma questão de datas e para não prejudicar o gramado, Santos e Portuguesa terão de buscar um outro estádio. Hoje tudo se encaminha para que esse jogo aconteça na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre a chance de Jorge, lateral esquerdo dispensado nessa quinta-feira pelo Palmeiras, pintar no São Paulo. Essa é a pergunta que quase todo São Paulino está me fazendo. Primeiro, contextualizar Jorge, atleta que pertencia ao Palmeiras, estava emprestado ao Santos. Peixe devolveu Jorge na manhã dessa quinta-feira. Horas depois, o Palmeiras divulgou a rescisão do contrato com o lateral esquerdo. O vínculo só se encerrava em dezembro de 2025, completamente fora dos planos do Palmeiras. O Verdão vai arcar com parte dos salários dele até o fim do contrato, mas o jogador está livre. Dessa maneira, pelo fato de estar livre no último dia da janela, ele pode fechar com qualquer clube brasileiro. Nos próximos dias a janela não o atrapalha. A partir daí, com o Jorge livre no mercado, muitos torcedores do São Paulo começaram a argumentar sobre esse assunto. Chequei com duas fontes diferentes. A primeira disse que o nome do Jorge nunca foi especulado. A segunda lembrou que o empresário do Jorge é o Eduardo Duran, alguém que virou persona não grata dentro do clube depois de tudo o que aconteceu envolvendo o Caio Paulista. Vocês vão lembrar, o Caio tem o Uran como empresário e foi o Uran quem intermediou toda a saída dele do São Paulo de forma confusa para fechar com o Palmeiras. Então descartemos por completo o Jorge. Nicola, mas o tricolor vai ter um lateral esquerdo? A ideia é contratar um lateral sim. Talvez não haja tempo hábil para a contratação entre 1º e 19 de abril, mas o São Paulo está no mercado monitorando opções. Se não der nessa janela que vai abrir entre 1º e 19 de abril, o São Paulo pretende trazer esse jogador na janela da metade do ano. Mas precisa de um resultado positivo para jogar contra o Ituano e o São Paulo, que vem das confusões do Choque Rei, mas agora é pensar em vencer, em se classificar e seguir na competição. Ituano e São Paulo se enfrentaram 29 vezes até hoje. Nos jogos mais importantes deu tricolor, campeão do Supercampeonato Paulista de 2002, ao vencer por 4-1 na decisão do Morumbi. E classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, ao ganhar por 1-0 em Itu. Neste domingo, vão se encontrar em situações bem diferentes na tabela. O São Paulo brigando pela classificação para as quartas de final do Paulistão. O Ituano para escapar da queda para a Série A2. Se o tricolor vencer, garante a vaga e rebaixa a equipe do interior. O Galo de Itu não depende apenas de si. Além de levar os 3 pontos, tem que torcer para que o Guarani não derrote o Bragantino. Pablo Maia, que recebeu contra o Palmeiras o 3º amarelo, está fora. Já Caleri retorna depois de cumprir suspensão. A novidade pode ser Rafinha, que fez apenas 2 partidas na temporada. A última, a decisão da Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, contra o Palmeiras. O lateral está em fase de transição física depois de se recuperar de uma lesão na perna esquerda e treinou no campo do CT, que, aliás, recebeu mais uma vez a visita do ex-zagueiro Miranda, dono de 4 títulos pelo tricolor.
Entre sorrisos e abraços em amigos e ex-companheiros de clube, ele prometeu pagar uma garrafa de vinho para Alisson se fizesse um gol. Com assistência de Rames Rodrigues, o meia colocou na rede e já deve estar preparando a taça. Só que os sorrisos de agora podem dar lugar à preocupação na semana que vem, se o São Paulo se classificar. O TJD da Federação Paulista marcou para quinta-feira o julgamento dos jogadores Rafinha, Wellington Rato e Caleri, além do presidente Júlio Casares e dos diretores de futebol Carlos Belmonte e Fernando Bracali, por terem ofendido o árbitro Matheus Candansan após o clássico de domingo passado contra o Palmeiras. A pena para os atletas varia de 1 a 6 jogos, já os dirigentes podem ser suspensos de 15 a 180 dias. Belmonte também será julgado por ter ofendido a honra do treinador do Verdão, Abel Ferreira, e pode pegar um gancho total de 270 dias. Por outro lado, a mesma Federação Paulista, em documento assinado por Sérgio Correia, que integra o Departamento de Relacionamento com a Arbitragem, admitiu que Candansan errou em 2 momentos do clássico, que acabaram prejudicando o São Paulo, ao não expulsar Richard Rios por esta entrada em Pablo Maia, que valeu apenas o amarelo para o volante do Verdão, e ao não marcar pênalti neste lance de Piquerez em Luciano, mesmo tendo consultado o monitor. A entidade, no entanto, considerou correta a marcação de penalidade máxima para o Palmeiras na jogada em que Rafael atinge o zagueiro Murilo. A federação esclarece que a opinião de Sérgio Correia não representa necessariamente o que pensa a comissão de arbitragem da entidade. Com a perspectiva de novos encontros entre os rivais, talvez até nas fases decisivas do estadual, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, convocou os presidentes Júlio Casares e Leila Pereira para uma reunião. Além de um bate-papo para tentar acalmar os ânimos, ficou decidido que uma comissão formada por membros dos clubes e da própria federação vai organizar os clássicos que virão por aí. Nas últimas horas, o ex-jogador do São Paulo, Hernanes, acabou se envolvendo na polêmica. Ele rebateu uma declaração de Leila Pereira em que a presidente afirma que a confusão de domingo aconteceu por conta da inveja que o trabalho de Abel Ferreira desperta. Hernanes escreveu em suas redes que não se trata de inveja e que Palmeiras caiu no conto do ganhador. Segundo o profeta, é difícil permanecer humilde quando se ganha, mas ganhar não dá o direito de meter o bico onde não são chamados, querer apitar o jogo, mudar o futebol brasileiro. Coloquem-se no lugar de vocês e continuem ganhando se podem. Arrogância, prepotência e esse jeito esnobe de ser, o povo não aguenta mais. Foi firme. Agora a gente sabe que ele é um eterno torcedor de São Paulo, ídolo são paulino, é um cara com bastante discernimento e acabou colocando a colher nessa história, não é? Deu a versão do que ele acha que está acontecendo e aí a versão do Palmeiras já é bem diferente e o que eu tenho percebido é que as picuinhas não acabaram, não é? O jogo terminou, empate em campo, contestado, agora a ouvidoria da Federação Paulista diz que tem 2 lances sim que são contestáveis, então eu fico só imaginando depois, eu venho falando nisso, esse clássico era a primeira fase, teoricamente valia menos, e na hora que de repente eles se enfrentarem, tendo uma classificação pela frente, uma final, uma semifinal, se o bicho já tá pegando, imagina depois, Dedê. Torcer, né, Loirão? Torcer para essa rivalidade continuar acontecendo, obviamente, dentro do campo, né? Claro. Em toda essa semana a gente falando sobre isso, depois do jogo do Clássico, que teve toda a confusão, perdão, o Alisson tinha dado uma declaração, que foi um dos protagonistas do Clássico, né, o segundo volante, primeiro volante Alisson, falando que o Clássico tinha sido legal de jogar e tal, pena que teve... Fez o gol do São Paulo. Pena que teve a interferência da arbitragem em alguns lances pontuais, né? Então, assim, ficar com essa declaração dele, que a rivalidade continue dentro do campo, que os responsáveis pelos clubes, tanto o Júlio Casares quanto a Leila, né, que eles se entendam e que a gente continue desfrutando aí desse choque rei. E agora vamos entender o que está em jogo nessa última rodada da... Para a gente fechar, o pessoal da 5ª série foi chamado para a sala do diretor, é isso?
Dá bem para continuar nessa pegada aí, viu? O Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da Federação Paulista, fez essa reunião, Barreto, na quarta-feira pela manhã. Chamou os dois presidentes para tentar apaziguar um pouco, né? Acalmar os ânimos. Vai ter muito Palmeiras e São Paulo ainda pela frente. A gente espera que tenha vários. Então, era importante que a paz fosse restabelecida. Não teve pedido de desculpa do Júlio Casares, tá? E o Palmeiras, por outro lado, também ainda espera uma punição ao Carlos Belmonte. Então, pro Palmeiras, né? Da mesma forma que o Abel foi duramente punido todas as vezes que foi denunciado, né? E foi duramente criticado também, inclusive por nós, né? Quando passava do limite nas reclamações e tudo mais. Então, eles acreditam que o Carlos Belmonte precisa passar por esse processo. A parte criminal, embora ele tenha o corpo jurídico à sua disposição, né, o corpo jurídico do Palmeiras, o Abel ainda não decidiu, provavelmente não vai fazer nada, mas no campo esportivo, desportivo, na justiça desportiva, aí sim ele pede que ele receba uma punição exemplar. E essa denúncia, a gente comentou ontem, ela foi protocolada, né, na tarde de ontem, e o julgamento vai acontecer na quinta-feira. Então, todo mundo citado. São Paulo, os 3 diretores, os 3 jogadores, mais um auxiliar. O que é muito pesado para o São Paulo nessa história sobre a denúncia, né? São os 3 jogadores, Barreto. Tem Rafinha, tem Caleri e tem Rato. Então, se pega uma punição, imagina, na quinta-feira, São Paulo passa para as quartas de final, não poderão ser utilizados. Então, é uma dor de cabeça grande para o São Paulo, pode perder jogadores importantes. O Rafinha, inclusive, ele não estava jogando, mas ele está nessa fase de transição, então ele pode estar, muito provavelmente, ele estaria à disposição para voltar ao time titular. Então, são 3 jogadores titulares importantes que podem receber uma punição de 1 a 6 jogos e desfalcarem, né, por consequência, o São Paulo nessa fase decisiva, porque a gente sabe que no final de semana tem esse jogo aí contra o Ituano, que o São Paulo não está naquela posição muito confortável, ainda não está classificado, mas a expectativa é que se classifique. E nos tribunais brasileiros esportivos a gente sabe como é que funciona, né? Se a punição é de 1 a 6, a primeira pena é 12, né? Aí depois vai lá e entra o efeito suspensivo. Então o cara tá punido, mas ele joga na próxima partida. Tem esses mecanismos aí. Vai para a segunda instância e troca os 12 jogos por uma cesta básica. O Rafinha aconteceu isso ano passado, não teve julgamento. O São Paulo entrou num acordo e não perdeu o jogador. Então, São Paulo pagou cestas básicas, então realmente... São Paulo se antecipou, né? Já que lá no fim a gente vai pagar a cesta básica mesmo. Vamos fazer agora? Aqui, vamos combinar? Toma aqui a cesta básica e pronto. Já né? Chega lá com a cesta. Chega com a cesta, bota em cima da mesa e tá resolvido o problema. Parece nos honorários que os advogados vão perder. É verdade. Teve uma coisa também nessa reunião, né? Que foi sugerida pelo Reinaldo, que é uma criação de uma comissão, né, formada por 3 membros do Palmeiras, 3 membros do São Paulo, para poder definir planos, estratégias para os próximos clássicos aqui em São Paulo, para que a paz seja restabelecida, para que não haja problema quando um treinador precise dar a sua entrevista coletiva, na chegada do ônibus ao estádio, que todo mundo se sinta protegido, acolhido, enfim. Tem essa sugestão aí também da formação dessa comissão especial para clássicos entre Palmeiras e São Paulo. O presidente da federação disse ai, né? Depois disse, senta na frente do amiguinho e pede desculpa. Mas não adiantou essa parte. Então vai ter que criar essa comissão aí para tentar resolver uma relação entre os clubes. A gente fica brincando aqui, mas que é o mínimo que deveria acontecer, né? Tem pouca coisa para fazer no futebol brasileiro, né? Pois é. Já tem faltando trabalho, né? Tem tanto com que se preocupar, ainda tem que ensinar